E aí, pessoal? Joinha? Muito bem. Agora a gente vai entrar numa parte extremamente importante e basilar para o curso de sistemas de controle lineares, que é o controlador PID. O controlador PID é um paradigma na teoria de controle, tá? Então, desde o início do século passado, século XX, esse controlador ele tem sido intensivamente utilizado em inúmeros contextos de engenharia para fazer com que os nossos sistemas em malha fechada funcionem da forma como a gente deseja que eles funcionem. O controlador PID ele reúne duas características muito importantes. Ele atua em três ações bastante importantes do que a gente gostaria que o nosso sistema em malha fechada fizesse. Vamos explicar basicamente o que cada uma dessas ações faz e por que elas são importantes. E o controlador PID, até pela amplitude de estudos que já foram realizados nessa metodologia de controle, ela é uma metodologia bastante consolidada. Então, não é nenhum exagero dizer que 85% a 90% de todas as plantas de controle que existem atualmente tem alguma coisa de PID embutida dentro delas, das mais simples até as mais complicadas, né? Isso não exclui eventualmente outras técnicas de controle, a gente vai estudar algumas delas, né? Enfim, mas o controle PID tem uma soberania ainda muito difícil de desbancar. Então é sobre esse controlador bastante utilizado e muito importante que a gente vai falar nessa densa aula que a gente vai ter hoje nesse vídeo, tá? Então vamos lá, muita coisa para falar. Controlador PID, então, hoje ele está embutido praticamente na forma digital, em vários contextos. Então, quem for ver o material lá de sistemas de controle digital, né, vai estudar também o controlador PID nesse novo formato, né? Hoje em dia é possível comprar controladores PID pequenininhos para as mais variadas ações, né? Então a gente tem um deles aí, né, obtido aí no site do fabricante, um exemplo, né? Então, a utilização de controlador PID é absolutamente consolidada e difundida no mundo de engenharia. Tá? O controlador PID ele é formado por três ações: proporcional, integral e derivativa. A gente vai estudar cada uma delas. Tá? E, como eu já disse, ele é um paradigma na teoria de controle desde que ele começou a ser estudado no início do século passado. Tá? É difícil estabelecer quem inventou o controlador PID. Na verdade, as ações de controle já eram utilizadas mesmo antes desse estudo mais consolidado do controlador PID como uma metodologia de controle, tá? Então, as ações isoladamente, ação integral, ação proporcional, enfim, já eram estudadas e já eram aplicadas em alguns sistemas, tá? Mas talvez o primeiro texto mais formal e sistemático a respeito das ações de controle, eles datam lá do século XX, né, do século passado, tá? Da década de 20 do século passado, desculpe. Né? Em aplicação de manobra de navios. Tá? Então essa aí foi esse artigo do Nicholas Minorski, né? Talvez tenha sido o primeiro estudo, o primeiro trabalho científico mais consistente e sistemático a respeito do controlador PID. Tá? Bom, o controlador PID, ele, como eu disse, é um controlador de três termos, três parcelas. Essas parcelas, cada uma tem uma função no escopo da malha de controle. E o formato geral do controlador PID é esse que a gente está apresentando aí. Então, o controlador PID é Kp mais Ki sobre S mais Kds. O Kp é o ganho proporcional, o Ki é o ganho integral e o Kd é o ganho derivativo. Tá? Bom, naturalmente, já dei a dica. Cada uma tem essas três ações, uma ação proporcional, uma ação integral, uma ação derivativa. Essas três ações elas são combinadas pelos valores desses ganhos, de forma que o sistema de controle como um todo utilize ponderadamente essas ações de forma a operar da forma como estabelecida. Então, basicamente, eu tenho aqui uma malha de controle em malha fechada, uma planta com uma entrada de atuação e uma saída a ser controlada.
Tenho aqui a referência, que é basicamente o que eu gostaria que a minha saída fizesse, né? A saída desse sistema fizesse. Isso me gera um sinal de erro entre a referência e a saída. E esse sinal de erro que é operado pelo controlador PID por meio dessas três ações para gerar a atuação e realimentar esse ciclo. Tá? Bom, então, como qualquer outro controlador, o controlador PID atua sobre o erro o sinal de erro da malha de controle, tá? Gerando um sinal proporcional, integral ou derivativo ponderado de acordo com especificações que a gente dá. Tá? Então vamos ver o que cada uma dessas ações faz. A ação proporcional é o que a gente já vinha estudando desde então. Tá? Então é basicamente um termo estático, proporcional, cuja a ação basicamente é pegar o valor instantâneo do erro e multiplicar por um ganho e introduzir isso na entrada de atuação da planta. Naturalmente, ele vai operar vai fornecer uma ação que é proporcional, como o próprio nome diz, à amplitude do sinal de erro. De forma que essa ação proporcional ela vai ser tão mais efetiva quanto maior o sinal do erro. Então, quanto maior o sinal do erro instantâneo, mais efetiva vai ser a ação proporcional, essa ação de controle proporcional, no sentido de reduzir o erro que está circulando dentro, que está operando ali entre a saída e a referência. Tá? Uma característica interessante da ação proporcional é exatamente essa, dele ser uma ação instantânea. Então, o controlador proporcional está olhando o que está acontecendo agora no sinal de erro. Ele não tem como levar em conta o que ainda vai acontecer e o que já aconteceu. Ele simplesmente toma o sinal de erro que está ali naquele instante e, com base neste valor, ele vai gerar uma ação proporcional na entrada da planta. Tá? Então, é exatamente isso que a gente disse ali. Então, a ação de controle proporcional, ela apenas observa o valor instantâneo, o momento atual do sinal de erro. Já a ação integral ela opera de uma forma um pouco diferente. A ação integral, se você observar aqui, né, o sinal de atuação sobre o sinal de erro, né, então a função de transferência disso é cair sobre S. Cair é um ganho integral. 1 sobre S, a gente lembra, né, se eu pegar a transformada de Laplace de uma função sobre S, né, f de S sobre S, isso é a mesma coisa de integrar a função f de t no tempo. Tá? Então, essa expressão implica que o U de t, que é o sinal que eu vou introduzir na planta, é a integral de 0 até o momento atual do KI vezes o E de t dt. Tá? Então, a ação integral, ela funciona, ela tem uma lógica diferente da ação proporcional. Enquanto a ação proporcional está com foco apenas no valor instantâneo, né, a ação integral ela já é uma ação que ela observa o que aconteceu ao longo do sinal de erro desde que o sistema foi ligado. Isso acontece desta forma. Então, ela é uma ação que ela visa a corrigir erros remanescentes que persistem ao longo do tempo dentro da malha de controle. Então, o foco da ação integral é daquele instante em que eu estou atuando para trás. Ela observa todo este período para poder fazer a ordem de comando na planta. Tá? E isso é muito importante, por exemplo, para gerar o erro estado estacionário. Então, a principal ação ou a principal utilização da ação integral é para reduzir erros persistentes na malha de controle, sobretudo para zerar o erro estado estacionário. Então, por exemplo, a gente viu lá quando a gente estudou o erro estado estacionário integral unitário, por exemplo, que se o sistema era de tipo 0, a malha aberta, controlador mais planta é de tipo 0, ou seja, se eu não tenho um polo na origem da malha aberta, ou seja, da planta mais controlador sem a realimentação, uma forma de zerar o erro estado estacionário ao degrau nessa malha fechada é introduzir um polo na origem, que é exatamente introduzir um integrador. Então, a ação integral tem esse objetivo de zerar o erro estado estacionário, tá? Reduzir o erro persistente que ao longo do tempo persiste na malha de controle. Note que essa ação ela é vista como uma correção sobre a passada.
É exatamente isso que o controlador integral está fazendo. Ele está observando toda a história do erro até aquele instante e tomando uma ação proporcional ao que foi acumulado na integral ao longo do tempo de operação. Tá? Então, ela é uma ação de controle mais lenta, ela precisa da evolução do tempo para ela atuar. Né? Ela é uma ação que tende a deixar a malha de controle mais lenta, exatamente porque ela precisa do tempo para ela atuar, só que ela tem um objetivo tem uma ação, tem um foco em reduzir o erro estacionário, os erros persistentes que estão na malha ao longo do tempo. Tá? Então, ao contrário da ação proporcional, que ela tem tanto o efeito de mexer na resposta transitória do sistema, como a gente já viu, como mexer também no erro estacionário, ou seja, de reduzir o erro ao longo do tempo, né, por meio dessa ação instantânea, a ação integral ela só tem esse foco mais na questão do erro, a questão da redução desse erro persistente, do erro estacionário. Tá? Então, não é o foco da ação integral, por exemplo, acelerar, deixar a resposta mais rápida. Não é essa a ação da ação integral. O objetivo da ação integral é exatamente reduzir o erro estacionário. Já a ação derivativa, que é o terceiro termo, né? Então eu tenho o U de S sobre o E de S igual a K ds, né? A gente sabe que a transformada de Laplace de uma função vezes S, f de S vezes S, ela no tempo é a derivada da função f de t. Então eu tenho que o U de t que eu estou aplicando na planta, né? É a derivada do sinal de erro ao longo do tempo, tá? E o Kp perdão, faltou um KP aqui, desculpa, um KD aqui. O KD é o ganho derivativo. Tá? Bom, o que a ação derivativa faz? A ação derivativa, então, ela vai introduzir uma lei, uma ação de controle que ela é calculada sobre a derivada do erro naquele instante. E a derivada do erro, ou a derivada de qualquer sinal, ele informa, ou ela informa para a gente, a tendência de evolução no tempo. Então, a derivada de um sinal no instante t, ela informa para a gente para onde que esse sinal está indo, se ele está crescendo, se ele está decrescendo, e com que taxa ele está crescendo ou está decrescendo. Então, a ação derivativa, ela visa a operar sobre o erro, ou melhor, sobre a tendência de evolução do erro. Então, a ação derivativa tem um pouco o que de tentar acertar o que vai acontecer no futuro. Pode ser que a derivada no instante atual ela indique que o erro vai crescer muito rápido, mas daqui a um tempo esse erro não alcança aquele valor muito alto. Note que aqui a ação derivativa ela dá uma indicação de tendência. Se a gente continuar com essa tendência ao longo do tempo, depois de um tempo passado, esse sinal de erro vai alcançar um valor muito alto ou muito baixo. Então, a ação derivativa ela tem esse foco em tentar acertar ou tentar reduzir o erro da malha de controle por meio da sua tendência de aumento ou de redução. Tá? Note que a ação derivativa ela é mais intensa naturalmente quanto maior a tendência de crescimento do sinal. Se o sinal estiver crescendo muito rápido, a ação derivativa vai tender a introduzir uma ordem de controle na malha, né, sobre a planta, de forma a operar sobre essa tendência, fazendo com que essa tendência force o erro a zerar num tempo futuro. Tá? Naturalmente, a ação derivativa, então, ela tem esse foco no futuro. Ela tenta acertar o que vai acontecer com o sinal do erro, mesmo antes do sinal de erro alcançar aquele valor. Né? Então, é uma ação que tem um foco muito grande naquilo que ainda vai acontecer. Então, eu tenho aqui 3 ações de controle, que têm 3 características muito importantes e complementares entre si. Vou falar primeiro da ação integral. A ação integral é aquela que vê o sinal de erro passado. Então, ela tenta fazer com que, observando que esse erro acumulado do passado não
tende a zero, não está tendendo a zero de alguma forma, né? Ou seja, que ainda há um erro persistente que circula e que vem circulando na malha ao longo do tempo, essa ação integral vai tentar fazer com que o sinal de erro diminua por meio da redução dessa integral que está sendo acumulada ao longo do tempo. Esse é o efeito da ação integral. A ação integral ela tem aquele foco no erro estacionário, no erro persistente ao longo do tempo. Já a ação derivativa, ela tem uma ação contrária, ela tem uma ação de previsão. Ela tenta acertar tendências, a partir da tendência, ela tenta estimar a evolução do sinal no futuro e com base nessa evolução, ela, imaginando que o sinal de erro pode vir a crescer muito no instante futuro, ela tenta, no instante atual, introduzir uma ordem de comando na malha de forma a reduzir essa tendência de crescimento. Tá? Então, o foco aqui é a resposta transitória. Tá? Eu quero que isso aconteça por meio da derivada. Então, a derivada ela é muito mais rápida do que o seu sinal. Né? Então, se você está operando sobre a derivada de um sinal, você está operando de uma forma muito mais intensa e muito mais rápida nas variações temporais do sinal do que observar apenas o sinal. Então, a ação derivativa ela tem um foco muito grande na resposta transitória. Então, na velocidade de convergência. É basicamente para isso que a gente opera a ação derivativa. Enquanto a ação integral ela já tem mais aquele aspecto de tentar reduzir o erro persistente em estado estacionário. E a ação proporcional? Olha, a ação proporcional ela está no meio do caminho das duas coisas. Tá? A ação proporcional ela permite que você reduza o erro em estado estacionário e permite que você mexa na velocidade do sistema. Só que a gente já viu que a ação proporcional sozinha, ao eu tentar reduzir o erro de estado estacionário, eu posso prejudicar muito a resposta transitória. Então, o que eu tenho aqui são 3 termos que eles cooperam entre si para que o sinal de erro convija para zero de uma forma mais adequada do que eu ter apenas uma ordem proporcional. Além disso, como eu tenho 3 termos, eu tenho 3 coeficientes, 3 parâmetros para projetar no meu controlador. Isso me dá muito mais liberdade de projeto do que eu ter apenas um ou 2. Então, quanto mais parâmetros eu tenho, mais coisa eu posso mexer usando esses ganhos. E mais fácil, ou melhor, de uma forma mais eficiente, eu consigo operar os vários requisitos que eu tenho. Bom, o controlador PID ele não é implementável na sua forma padrão. Se você observar, eu tenho KP mais KI sobre S mais KDS. Se eu tomar o mínimo múltiplo comum, né, do integrador ali, né, do 1 sobre S que está no denominador, tomar o mínimo múltiplo comum e formar a função de transferência, eu vou ver que essa função de transferência tem o formato KdS ao quadrado mais KPS mais KI sobre S. Então eu tenho 2 zeros e um polo. 2 zeros que são livres, que eu posso escolher o posicionamento deles de acordo com os valores de KP, KI e KD. E um polo fixo na origem. Então, esse polo fixo na origem, a gente já sabe porque que a gente está colocando lá. Esse cara aqui é o erro estado estacionário. Eu quero zerar o erro estado estacionário a um degrau. Tá? Mas note que essa forma aqui eu tenho mais polos do que zeros. Mais zeros do que polos. E, portanto, essa forma aqui, ela não é implementável fisicamente. Não posso ter mais zeros do que polos. Para tornar o sistema fisicamente realizável, a gente costuma colocar um polo adicional nesse sistema, cujo o valor ou a posição desse polo está muito afastada em relação ao posicionamento dos zeros e aqui da origem. Tá? Então, usando o conceito de dominância, a gente vai introduzir um polo adicional aqui, de forma que esse polo esteja bastante longe desses zeros e deste polo, de forma a tornar a função de transferência realizável, mas que esse polo que eu estou introduzindo aqui para a implementação, ele não atrapalhe aquilo que eu estou querendo que o controlador PID faça. Então, é muito comum em controladores PID que você, além de ajustar o KP, o KI e o KD, que são as 3 ordens do PID, você também tem a liberdade de posicionar um polo adicional aqui. Tá? Então, alguns controladores PID comerciais permitem que você posicione esse polo adicional de acordo com seus interesses de controle. Tá?
Então, a ideia é introduzir um polo bem à esquerda, tá? De forma que ele torne a expressão realizável, mas não atrapalhe a dinâmica que você quer que o controlador PID imprima na sua planta. Tá? Bom, qual que é o mapa de polos e zeros de um controlador PID? Como a gente tem com a expressão aí, a gente vê que a gente tem 2 zeros e um polo. Daqui para frente eu não vou falar desse polo de implementação, tá? Ele vai entrar em algum outro momento, em algum outro contexto, mas para a gente não prejudicar a nossa análise do que o controlador PID faz e como ele faz, e esse polo de implementação ele visa única e exclusivamente tornar a função de transferência realizável, eu vou trabalhar aqui sempre com a função de transferência na sua forma geral, do jeito que ela está aí. E aí depois a gente vai discutindo essa questão da implementação ao longo do tempo. Tá? Então vamos tomar a nossa função de transferência do controlador PID neste formato que está aí. Eu tenho 2 zeros, eu tenho um polo. O polo sempre está na origem. Então o polo do controlador PID sempre está na origem. Eu não posiciono o polo. Mas eu posso posicionar 2 zeros. Esses 2 zeros eles são modulados pelo KD, KP e KI. Então, esses valores de KD, KP e KI que dão o posicionamento desses zeros. E esses zeros eles podem ser ou complexos conjugados ou 2 zeros reais. De acordo com os valores que eu selecionar aqui para o KD, KP e KI, eu posso colocar esses 2 zeros como complexos conjugados ou reais. E aí é uma questão de decisão de projeto. Dependendo, alguns casos você vai querer colocar, você vai preferir colocá-los como complexos conjugados, outros você vai querer colocá-los como reais. Isso vai depender do que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Mas o fato é que o polo nunca sai da origem. Ele sempre está na origem. E esses 2 zeros eu vou poder brincar com eles de forma a fazer com que a malha fechada tenha um comportamento que eu quero. Bom, vamos pensar agora no controlador PID sobre uma planta de segunda ordem ou uma planta dominante, uma planta dominante de segunda ordem. Tá? Eu tenho aqui um sistema de segunda ordem, uma planta de segunda ordem, ômega n ao quadrado sobre s ao quadrado mais 2 zeta ômega n s mais ômega n ao quadrado. E eu vou fechar a malha sobre essa planta com o controlador PID. Quando eu fizer isso e calcular o sistema em malha fechada, eu vou ver o seguinte, que o sistema em malha fechada ele vai ter esse formato. Eu tenho aqui, então, ômega n ao quadrado, KdS ao quadrado, mais KPS mais KI, ou seja, eu tenho 2 zeros na malha fechada, e eu tenho 3 polos. Então, eu tenho S ao cubo, mais essa expressão S ao quadrado, mais essa expressão vezes S, mais essa expressão S elevado a zero. Bom, então, a primeira observação a gente já fez. Eu tenho 2 zeros, e esses 2 zeros que vêm do controlador, eles vão aparecer na malha fechada. Tá? E eu tenho 3 polos. Se você observar, todos os parâmetros, exceto o S ao cubo, né, que a gente sempre considera esse cara aqui como sendo a unidade, né, eu consigo mexer por meio dos ganhos do controlador em todos os termos. Então, eu consigo mexer no S ao quadrado, eu consigo mexer no S, note que tem um capezinho aqui, ó. E eu consigo mexer no termo isolado, no termo livre também, KI ômega n ao quadrado. Se você lembrar lá do caso, isso não era possível. Então, um sistema de segunda ordem, se eu realimentasse, ou se eu realimentar esse sistema por um ganho proporcional, eu só consigo mexer no último termo. Agora, com o controlador PID, eu consigo mexer em todos os termos. Mesmo aumentando a ordem do sistema, eu consigo mexer em todos os termos. Entretanto, aparecem 2 zeros. Esses 2 zeros, eles têm que, na medida da possibilidade, serem alocados o quão mais longe possível, à esquerda do plano S, desses 3 polos. O problema é que os mesmos parâmetros que mexem nos polos também mexem nos zeros. Então, é uma conta meio complicada. Eu quero isolar os zeros que dependem dos 3 parâmetros e quero fazer com que os ganhos, os polos, tenham um determinado posicionamento também por meio desses parâmetros. Então, a coisa é meio enrolada, tá? Um outro fato interessante aqui é que, de fato, acho que essa planta é uma planta do tipo zero. E eu coloquei um controlador que ele tem um polo na origem. Então, a função de transferência de malha fechada, quando o t tende a infinito, né, para um tempo muito grande, ou seja, quando o s tende a zero aqui nesse caso,
você vai ver que o ganho estático desse sistema em malha fechada vai ser o quê? Ômega n ao quadrado vezes KI sobre KI ômega n ao quadrado. Lembrando que o S, se eu der um degrau unitário, limite de S tendendo a zero, né? S, 1 sobre S, né? Então, o S aqui nessa expressão vai todo sumir. Todo mundo que tem S aqui some. E só sobra ômega n ao quadrado KI sobre KI ômega n ao quadrado. Ou seja, dá 1. E, de fato, o erro está estacionário ao degrau zerou. Ou seja, a função de transferência tem um ganho unitário entre a referência e a saída. Tá? Então, agora, o controlador PID me permite mexer em todos os coeficientes aqui. Tá? E a habilidade da coisa é saber como mexer para que o projeto funcione, tá? Para que a coisa funcione em malha fechada. Bom, vamos estudar um pouco do controlador PID no contexto de lugar das raízes. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um controlador PID que sempre tem um polo na origem, cujo objetivo é zerar o estado estacionário ao degrau. E a gente tem dois zeros que, no contexto de lugar das raízes, a gente viu que os zeros atraem os polos. Então, os polos no diagrama de lugar das raízes, eles sempre partem dos polos de malha aberta no caminho ou no sentido de alcançar os zeros de malha aberta. Ou seja, os zeros na malha de controle, ela, no lugar das raízes, tende a atrair os polos que estão perto deles. Tá? Então, a gente já viu que os zeros, eles atraem os polos no diagrama de lugar das raízes. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte. Partindo do pressuposto que eu tenho uma planta com um determinado percurso de lugar das raízes, se eu for usar um ganho proporcional puro. Né? Eu posso usar esses dois zeros que eu vou introduzir a mais no controlador PID por meio da ação integral e da derivativa para mexer no lugar das raízes, atraindo o lugar das raízes para uma região que seja de interesse minha. Então, por exemplo, se eu tenho uma região de projeto no plano S, tá? Que é dado por aqueles requisitos que a gente já estudou, que a gente vai ver de novo daqui a pouquinho. E o meu lugar das raízes, por exemplo, para um ganho proporcional mais a planta, não passa dentro dessa região, eu posso colocar um controlador PID de forma a introduzir dois zeros reais ou complexos conjugados, de forma a modificar o lugar das raízes para o lugar das raízes passar onde eu quero. E aí permitir o projeto. Tá? Então, a nossa brincadeira aqui, neste primeiro momento, no arcabouço de lugar das raízes, é tentar posicionar os zeros do controlador PID de forma a eu atrair o lugar das raízes para a região que eu preciso do ponto de vista de requisitos e aí sim conseguir projetar o controlador PID de forma a ter polos complexos conjugados ou dominantes dentro daquela região que para mim é de interesse. Então vamos ver como que a gente vai fazer isso. Note que isso não é tão simples quanto possa parecer. Pelo contrário, é bastante complicado. Então é preciso um pouco de experiência, fazer bastantes exercícios, testar e aprender bem a teoria para você ter o traquejo da coisa, para você falar assim, eu acho que se eu colocar o controlador PID deste jeito, eu atraio o lugar das raízes. Deste jeito e, portanto, eu consigo fazer o projeto. E daí vem um comentário que eu fiz no nosso vídeo anterior sobre lugar das raízes. Mesmo que você tenha as ferramentas para fazer o projeto do lugar das raízes, no MATLAB, no Scilab, no Octave, no Python, enfim, saber, pelo menos esboçar o lugar das raízes na mão é muito interessante exatamente por isso. Porque mesmo antes de você começar o projeto, se você esboçar o lugar das raízes do seu controlador PID ali, na mão mesmo, papelão mesmo, você já consegue ter os seus primeiros insights a respeito do que você precisa fazer do controlador PID para que ele funcione. Olha, se eu colocar dois polos complexos conjugados, não funciona. Eu preciso colocar dois reais. Aqui, mais ou menos. Ou não, eu preciso mesmo dos dois polos complexos conjugados nessa posição. Então, esse traquejo, ele vem também de um conhecimento do lugar das raízes. Não só de aprender a desenhar o lugar das raízes, mas, sobretudo, de saber interpretar o que você está desenhando. Tá? Isso vai ser muito importante nessa parte do nosso estudo. Então, em vez de simplesmente ficar aqui repetindo diagramas no MATLAB, na ferramenta computacional, eu quero que vocês treinem um pouco essa coisa de
essa abstração que vai ser necessária para fazer um bom projeto. Tá? Um bom projeto de engenharia não são só métodos numéricos. Tem também muito do insight, muito da experiência e muito do conhecimento do engenheiro em ter aquele puxa, se eu fizer isso, funciona. Se eu fizer isso, não funciona. Bom, como que a gente faz um projeto de um controlador PID, tá? No lugar das raízes? Aqui eu vou passar para vocês os passos de projeto e vou mostrar noções de como que faz esse projeto. É claro que o tempo aqui não permite a gente explicar muitos exemplos, não dá para a gente fazer muitos projetos, enfim. Então eu vou enumerar para vocês os passos de projeto e vou mostrar para você um projeto, tá? E isso vai servir de base para que você, né, teste isso nos seus casos em particular, nos seus exercícios, no seu estudo, na sua planta, indústria, enfim. Tá? Então, primeira coisa dos nossos passos de projeto do controlador PID usando o lugar das raízes. Primeira coisa, imagina que você tem uma planta PID-S, você conhece, tem as características dela, sabe os polos, sabe os zeros, enfim, sabe o que você sabe como ela funciona em malha aberta, enfim. Vamos supor que você tem determinados requisitos de projeto que você precisa que esse sistema em malha fechada alcance. Tá? Então, esses requisitos de projeto, eles vão te dar naturalmente, se você fizer por meio do lugar das raízes, usando um sistema dominante de segunda ordem, isso vai te dar uma alocação, uma região no plano S. E se você alocar os polos dominantes de segunda ordem nessa região, hipoteticamente você tem esses requisitos seguidos, tá? Atendidos. Tá? E eu vou falar por que hipoteticamente daqui a pouquinho. Tá? Mas eu sempre começa assim. Você tem uma planta, você tem os requisitos de projeto. Note que a gente está fazendo aquele percurso, desde que a gente começou o nosso estudo de sistemas de controle lineares para chegar agora. Primeiro a gente estudou a planta, aí a gente falou dos requisitos, agora eu já sei desenhar esses requisitos no plano S, e agora eu quero usar esses desenhos, os requisitos no plano S, para fazer o projeto via lugares raízes do controlador PID. Então tá tudo integrando o nosso estudo ao longo do tempo. Bom, agora você vai ter que selecionar um formato para o seu controlador PID. E aqui eu estou colocando um controlador PID da seguinte forma, tá? C, controlador, de S, variável de Laplace, A e B. Esse A e B são dois parâmetros que a gente vai ver daqui a pouco. Poderia ser KP, KI e KD também, tá? Mas eu vou escrever isso em função de apenas dois parâmetros, A e B, que tem relação com KP, KI e KD, a gente vai ver já já, né? E apenas para que a gente consiga ter esses dois caras como operandos, né, como valores a operar, e selecionar esse formato baseado em duas considerações. Ou eu tenho um controlador PID com polo na origem e dois zeros reais, que eu vou ter que alocar, ou eu vou ter um controlador PID com polo na origem e dois zeros complexos conjugados ao alocar. Essa seleção de formato depende do seu problema. Tá? Pode ser que para um caso o A seja mais interessante para o B, pode ser o caso que o B é mais interessante que o A, pode ser indiferente. Tá? Mas enfim, você tem que selecionar esse formato. Bom, dadas as expressões de PDS e esse controlador, né, a gente vai usar as condições de ângulo para obter os valores de A e B tal ou tais que o lugar das raízes passe por um ponto de alocação escolhido dentro da região de requisitos. Então, eu tenho a região de requisitos lá no plano S. Eu vou selecionar um ponto dessa região. Esse ponto é onde eu vou tentar fazer, eu vou forçar o lugar das raízes a passar nele. Por meio da escolha dos valores de A e B. Ou seja, eu vou escolher esses zeros de forma a forçar o lugar das raízes a passar nesse ponto que eu selecionei lá no passo 2. A seleção desse ponto ela é feita via lugar das raízes. Então, eu vou usar a condição de ângulo para tentar obter as expressões, né? Obter a expressão que relaciona o A e o B e a posição deste ponto no lugar das raízes. Eu vou ter que usar a condição de ângulo. Tá? Usando a condição de módulo, a gente vai escolher um ganho proporcional, o valor de um ganho proporcional do PID, que a gente vai ver daqui a pouco o formatozinho dele, tal que os polos de malha fechada se aloquem perfeitamente naquele ponto que eu escolhi. Então eu tenho um ponto, eu vou usar as condições de ângulo para forçar o lugar das raízes a passar naquele ponto. E depois eu vou ter esse ganho proporcional que eu vou usar para selecionar o valor em que eu vou estar exatamente naquele ponto. De forma que aqueles dois polos de projeto, ou aquele polo de projeto, ou os polos de projeto, estejam dentro da região
de requisitos que eu estabeleci. Bom, aí vem o passo final. A gente vai simular a resposta do sistema em malha fechada. Se ela for satisfatória, do ponto de vista de que ela atendeu os requisitos de projeto, eu termino o projeto. O projeto está terminado, atingi os requisitos, beleza, o projeto terminou. Se não, eu vou ter que escolher um outro ponto de alocação no passo 2 e vou repetir o projeto. Por que, mesmo eu tendo selecionado um ponto dentro da região de requisitos que eu estabeleci, pode ser que o projeto falhe? Ou seja, quando eu simular o sistema em malha fechada, eu não atinjo os requisitos. Muito provavelmente porque o seu sistema não é dominante de segunda ordem. E todos os requisitos que a gente estudou são requisitos para sistemas dominantes de segunda ordem. Então você está fazendo requisitos de um sistema para um sistema dominante de segunda ordem, mas com um sistema que não tem essa característica. Então é natural que os requisitos sejam degradados. Tá? E eles vão ser tão mais ou tão menos degradados quanto mais você ferir aquela questão de dominância que a gente já estudou. Tá? Então, os seus polos dominantes de segunda ordem eles têm que ser dominantes sobre qualquer outra coisa que esteja perto deles. Tá? Pode ser o caso que, mesmo que você tente esse projeto várias vezes, você nunca vai conseguir um projeto que satisfaça. Ou mesmo usando um controlador PID, você não consegue fazer ou forçar o lugar das raízes passar dentro daquela região que você quer. Bom, aí nesse caso, isso significa que o controlador PID não é suficiente para resolver o seu problema. Você vai precisar de alguma coisa a mais. Tá? Mas a gente vai considerar nessa altura do campeonato que o controlador PID, para uma boa parte dos seus sistemas, sendo eles dominantes de primeira ordem, de segunda ordem, ou seja, partindo do pressuposto que você consegue aproximar o seu sistema para um sistema dominante de segunda ordem, você consegue fazer pelo menos os lugares raízes passar dentro da região. O que não garante per si que você vai atingir os requisitos, mas pelo menos dentro da região você passou. Tá? Bom, esse passo a passo aqui está um pouco complicado de entender. Vamos ver por meio de um exemplo que a coisa esclarece um pouquinho. Olha, vamos pegar a planta mais simples do universo. 1 sobre S mais 1. Mais simples do ponto de vista que existem funções de transferência muito mais complicadas do que isso, tá? Não estou dizendo que essa planta é uma planta simples de controlar. Não estou falando isso. Eu estou falando que dentro de todo o escopo que a gente pode estudar, essa é a função de transferência mais simples que a gente tem. 1 sobre S mais 1. Tá? E eu quero fazer com que o sistema em malha fechada que tenha essa planta tenha as seguintes características de projeto. Eu quero que os polos de malha fechada levem a um zeta entre meio e 0,75. A gente já sabe por quê, né? Porque isso aí dá o percentual de sobressinal entre 5 e 12%, tá? E um tempo de acomodação entre meio e 1 segundo. Tá? E eu quero fazer esse projeto por meio do controlador PID. Será que eu consigo fazer o projeto do controlador PID por meio do lugar das raízes? Tá? Bom, então vamos facilitar a nossa exposição considerando o PID com uma forma modificada e aí vai aparecer aquele A e B que eu estava dizendo. Tá? Então esse aqui é o nosso controlador. Eu estou pegando aquele numerador, né? KDS ao quadrado mais KPS mais KI. E estou escrevendo nessa forma similar. K, que é um K qualquer, não precisa ter necessariamente relação com o KP, né? É um K qualquer, que multiplica um S mais A mais JB vezes S mais A menos JB sobre S. Note que aqui eu já escolhi como que eu quero que o meu controlador PID seja. Eu quero 2 zeros complexos conjugados. A mais JB, A menos JB. Então, ele vai estar localizado em menos A menos JB, menos A mais JB. E o polo vai estar na origem. Tá? Então, aqui eu já tenho uma planta, tenho o requisito e tenho o formato do PID que eu quero. Tá? O que eu quero escolher. Escolhi aleatoriamente, poderia ter escolhido R$2, preferi escolher complexos conjugados. Tá? Bom, ao multiplicar esses dois monômios, eu chego nessa expressão do lado de cá. Então, K, S ao quadrado mais 2AS mais A ao quadrado mais B ao quadrado sobre S. Então, note que os zeros do controlador, a posição deles é modulada pelo A e o B. Tá? E o K é um ganho que eu vou usar de lugar das raízes. Então, esse K aqui é o ganho de lugar das raízes. É o ganho que eu quero calcular via lugar das raízes. Mas, para começar, eu tenho que achar o A e o B
por condição de ângulo, de forma que o lugar das raízes do sistema planta mais controlador passe dentro dessa região de projeto. Tá? Então, o projeto do controlador PID vai consistir em se encontrar o K, o A e o B, tais que os polos de malha fechada estejam no interior da região delimitada pelos requisitos. Essa figura, ela mostra para você duas coisas. Primeiro, o lugar das raízes dessa planta, tá? 1 sobre S mais 1, se eu tivesse realimentando essa planta por um ganho proporcional. Olha, se eu tivesse realimentando essa planta por um ganho proporcional, eu só teria lugar das raízes no eixo real, né? Partindo do menos 1 rumo ao menos infinito. Esse raiz aqui em cima do eixo real, ele só segue esse percurso. Então, com um ganho proporcional, com um ganho de controlador proporcional, eu só consigo fazer com que o sistema, aquele sistema em malha fechada, tenha um polo de malha fechada real. Aqui também eu estou mostrando para vocês as interseções dos requisitos. Então, eu tenho aqui os dois requisitos que delimitam o tempo de acomodação. Tenho aqui os requisitos que me delimitam o zeta. E a interseção dessas regiões é exatamente aonde está a minha posição de projeto. Então, é exatamente esse trapézio que está aqui, né? Esse trapézio aqui em cima, esse trapézio aqui embaixo. Esses dois trapézios especificam para mim a posição que eu gostaria, né? Ou que eu exijo, que eu requeiro que os meus polos de malha fechada tenham para que eu atenda a esses requisitos, se o sistema for dominante de segunda ordem. Então, eu tenho aqui as regiões e eu vou escolher um ponto dentro dessa região para tentar forçar o lugar das raízes, que naturalmente não passa dentro dessa região. Note, esse lugar das raízes da planta aqui com o controlador proporcional não passa aqui. Então, eu vou tentar escolher um ponto aqui dentro para tentar forçar via controlador PID para o lugar das raízes passar dentro dessa região. Bom, posso escolher qualquer ponto, tá? Eu vou escolher o ponto menos 6 mais 6J. Então, eu vou escolher um ponto que está aqui mais ou menos onde a mãozinha está, bem no meio aqui da região, tá? Menos 6 mais 6J é a posição onde eu vou tentar fazer com que o meu lugar das raízes passe. Por quê? Porque esse ponto está dentro daquela região. Tá? Então, naturalmente, o lugar das raízes da planta com o controlador proporcional não passa dentro dessa região. Eu vou tentar fazer isso via controlador proporcional. Então, eu vou selecionar esse ponto, menos 6 mais 6J, tá? E aí, eu vou trabalhar com a condição de ângulo de forma a modificar a planta controlador PID, né? Modificar o A e B de forma que eu tenha a condição de passar aqui dentro. Tá? Então, agora a gente precisa escolher a posição dos zeros, A e B, para tentar fazer com que esse ponto menos 6 mais 6J seja um ponto de lugar das raízes. Bom, então aqui está o ponto selecionado, menos 6 mais 6J. Aqui está o polo na origem do controlador PID. Aqui está o polo da planta. E aqui estão os dois zeros do controlador PID. Bom, aqui eles estão colocados em qualquer lugar, tá? Esse gráfico aqui é só para você ver, para você enxergar o que está por trás aqui. Eu tenho esses dois pontos no plano S e eu preciso fazer a condição de ângulo com esses polos e com esses zeros para garantir que o sistema em malha fechada tenha polos em cima desse ponto aqui. Tá? Bom, do nosso estudo lá de lugares raízes, a gente sabe, né, que a condição de ângulo aqui é o quê? Somatório dos ângulos desse vetor que liga os zeros até o ponto, menos o somatório dos vetores que ligam os polos até o ponto, tem que dar 180 graus, menos 180, tá? Então, aqui está exatamente aquela situação, tá? Eu tenho um ângulo de um dos zeros até aquele ponto, mais o ângulo do outro zero até aquele ponto, do vetor que liga aquele zero até o ponto, menos o ângulo do vetor que liga o polo da planta até aquele ponto, menos o ângulo do polo na origem até aquele ponto. Essa soma tem que dar 180 graus. E, naturalmente, como esses zeros eles são função de A e B, essa expressão vai dar uma expressão trigonométrica em função de A e B, cujo resultado tem que ser alcançado em função de A e B. Então, para esse problema em questão aqui, o que a gente faz? Depois de alguma álgebra aqui, né, depois de alguma manipulação, a gente vê o seguinte, que a gente pode obter uma expressão, uma função que relaciona o A e o B com a condição de ângulo.
Bom, vamos explicar um pouquinho aqui, né? Eu tenho dois arcos tangentes. Naturalmente, esses arcos tangentes, né? Eles vêm exatamente do ângulo dos zeros, tá? Então, são arcos tangentes que dependem de A e B, tá? Em que o A é exatamente a parte real, né? O menos A, e o B é a parte imaginária. Então, o A é a parte real, o B é a parte imaginária. E aí eu tomo esses ângulos, né? Então, por exemplo, esse vetor que liga esse zero até o ponto, eu tomo esse ângulo aqui em função de A e B. Naturalmente vai dar um arco tangente, porque eu tenho parte real, parte imaginária em função de A e B. Isso vai dar um arco tangente em função de A e B. A mesma coisa acontece com esse zero aqui. Vou ter também uma função trigonométrica de arco tangente que relaciona o ângulo desse vetor desse zero até esse ponto em função do A, que é o mesmo para os dois, né? A parte real é a mesma para os dois, e o B, que nesse caso aqui é menos B. Tá? Então, outro detalhe aqui, esses módulos que foram colocados aqui é simplesmente para eu fazer a conta no primeiro quadrante. Aqui não tem segredo nenhum, não, tá? Muito bem. Esse ângulo aqui, ele é dado. Tá? Então, eu estou ligando do zero até o menos 6, então eu tenho 90 graus mais alguma coisa. Então, esse ângulo aqui, que forma do vetor que liga a origem até esse ponto, é um ângulo dado. Ele não muda, ele não é função de A e B, ele é um ângulo dado. E esse outro ângulo que liga o vetor do polo da planta até aquele ponto também é dado, ele é fixo. Esses dois caras não mudam. O que muda é a posição dos zeros. Então, esses dois ângulos aqui, eles vão ter um valor que quando eu passar para o lado de cá somando e subtraindo do 180, eu vou chegar nesse 84,4 que está aqui do lado. Então, essa expressão aqui, para aquele problema, é uma expressão trigonométrica que atende à condição de ângulo. Tá? Então, a condição de ângulo é, dados A e B, obtenha A e B, que essa expressão chegue no mais 180 ou no menos 180. Como eu tenho menos 180 aqui, eu tenho alguns ângulos já dados, esses caras passam para o lado de cá. E aí só sobra esses dois ângulos aqui em função de A e B, que é o que está dado nessa expressão. Então aqui eu não vou entrar em detalhe, né? Não vou levantar essa expressão aqui. Para aqueles mais interessados, basta você pegar isso aqui e levantar os ângulos, né? Como que você escreve esse ângulo em função de A e B, esse ângulo são valores dados, e aí você vai lá, subtrai por 180, você tem aqui 84,4. Note que essa expressão, eu tenho uma expressão que depende de dois parâmetros, A e B. Então, naturalmente, essa expressão aqui assume inúmeras soluções. Tá? E a escolha dessas soluções, ela vai vir por meio de algumas tentativas, mas também de um olho um pouco clínico do controleiro. Tá? Então, aqui, por enquanto, vai ser ainda meio que no chute. Mas aí depois você vai ver os efeitos do chute. Tá? Por exemplo, se eu selecionar o A igual a menos 12 nessa expressão, parte real, e o módulo de B, parte imaginária, igual a 2,634, isso satisfaz essa expressão. Então, se você colocar menos 12 aqui e 2,634 aqui, né, naturalmente você vai ter que colocar aqui módulo de A e módulo de A, né, para você poder fazer o arco tangente direitinho, você vai ver que quando você coloca o A e o B nessa expressão, toma os dois arcos tangentes, isso dá 84,4. E, portanto, isso significa que quando o A e o B têm esses valores, você está passando exatamente com o lugar das raízes aqui em cima desse ponto menos 6 mais 6j. Tá? Então, basicamente, esse parte de projeto é escrever a função que dá a condição de ângulo em função de A e B e obter os valores de A e B que fecha a expressão. Só que aqui vai ter que ser com algumas tentativas mesmo, porque eu tenho uma única expressão com dois parâmetros. Bom, se eu pegar esse A e B e levar na minha expressão, eu vou ver que os meus zeros, né, eles vão estar localizados em menos 12 mais ou menos J vezes 2,6. Tá? Então, é menos 12 mais ou menos J 2,6. É onde os zeros os zeros do controlador PID são alocados para atender essa condição de ângulo aqui. Tá? Então, eu estou simplesmente levando os ganhos aqui, tá? Então, está aqui o 12, tá? O 2,6 está aqui, tá? E aí, eu estou traçando o lugar das raízes do controlador PID com a planta. Coloquei aqui um ganho de um polo adicional de implementação, mas coloquei gama, né? Esse valor aqui igual a 1 sobre 120, ou seja,
esse polo está localizado lá em menos 120, está lá no finalzinho aqui do nosso gráfico, tá lá longeão, tá lá de cá, muito longe, tá? Aqui estão os dois polos, polo na origem, polo da planta, 2 zeros. O que o lugar das raízes vai fazer? Esses dois polos eles vão se aproximar um do outro, eles vão se tocar num ponto aqui do lugar das raízes no eixo real, eles vão se dividir virando complexos conjugados rumo aos zeros do controlador. E no meio do caminho eles vão passar aqui nesse ponto menos 6 mais 6j que a gente estabeleceu de projeto. Tá? Então, perfeito, meu controlador PID faz aquilo que eu quero. Ele modificou o lugar das raízes que antes só era eixo real para um lugar das raízes que passa naquele ponto. Bom, aí eu vou usar a condição de ângulo, de módulo, para achar o valor de KP de forma que eu esteja exatamente nesse ponto. Então eu vou lá, uso a condição de módulo e determino que o valor de K para que o sistema, os polos de malha fechada estejam exatamente naquele ponto, né? Um deles esteja exatamente naquele ponto, o outro vai estar simétrico embaixo, é o K igual a 0,92. Achei via condição de módulo. Naturalmente, pelo tempo aqui, não dá para eu fazer todas as contas, tá? Então, fica aí como um exercício vocês provarem esses valores para a gente. Bom, e aí eu tenho aqui a resposta ao degrau do sistema em malha fechada com o controlador PID calculado com K igual a 0,92 e o A e B igual àquele. Naturalmente, eu posso pegar aquele K A e B nessa expressão e reescrever essa expressão por meio da forma geral do controlador PID. KdS ao quadrado mais KPS mais KI. A gente não precisa fazer isso aqui. A gente já projetou um controlador PID. O controlador PID é aquele controlador que tem 2 zeros e um polo na origem. Então, a gente já projetou um controlador PID. A única coisa é que a gente escreveu o nosso controlador PID uma outra expressão equivalente. Então, aqui, quando eu achei esse K igual a 0,92, eu já fiz o projeto do controlador PID, já terminou o projeto. E aqui eu já estou na fase de simulação. Eu já estou lá no passo final. Essa aqui é a resposta do sistema em malha fechada. Vamos verificar, né? Aqui, no caso, eu dei a resposta do sistema. Bom, o percentual de sobressinal aqui está em torno, não sei se dá para ver aí no gráfico, talvez aí para vocês não dê para ver, mas aqui para mim está em torno de 9,6. Então está dentro daquilo que foi estabelecido, tá? E o tempo de acomodação aqui está em torno de 0,62 segundos, tá? Então está entre o meio e 1 segundo que está estabelecido. Portanto, nesse projeto aqui, o controlador PID resolveu a nossa vida. Ou seja, eu consegui alocar os dois polos dentro da região de alocação e simulei, funcionou legal. Tá? Então, nesse caso aqui, os requisitos foram satisfeitos, só que a gente tem que ver aqui uma questão importante. Se você observar, esse polo aqui ele é menos 6 mais 6j. E eles são os dois polos complexos conjugados dominantes aqui, né? São os dois polos do sistema de segunda ordem que eu estou estabelecendo. Está dentro da região. Só que esses dois zeros aqui estão em menos 12. Então, eu tenho uma distância de parte real aqui de apenas 2 vezes. Então, mesmo atingindo os requisitos, os zeros que estão presentes no sistema de malha fechada, eles ainda estão próximos, relativamente próximos, dos polos de malha fechada, não a ponto de atrapalhar a resposta transitória. A resposta atende àquilo que eu estabeleci no projeto, mas ainda tem uma influência. Por exemplo, você vê essa influência aqui no comecinho da curva, né? Você vê que aqui eu tenho uma subida muito rápida e depois é que eu tenho aquela cara de um sistema de segunda ordem que eu estou acostumado com ela, tá? Isso quer dizer que esses dois zeros, eles não chegam a atrapalhar os requisitos, mas eles estão próximos, eles estão bem próximos, ou relativamente próximos, não estão muito próximos, mas estão próximos o suficiente para alterar ligeiramente a resposta face àquilo que eu esperava, que é um sistema dominante de segunda ordem, ou seja, a subidinha aqui, tendo um percentual de sobressinal, enfim. Tá? Muito bem, então é mais ou menos assim que a gente faz o projeto do controlador PID no lugar das raízes. Naturalmente, você pode, como eu disse, né, fazer um projeto de controlador PID e mesmo que você atenda a posicionamento, esse sistema ele não atende os requisitos. Exatamente, né,
por causa da presença desses zeros aqui, né? Esses zeros podem estar perigosamente próximos aqui dos seus polos alocados e isso ter uma interferência maior sobre a resposta transitória do sistema, tá? Mas isso pode acontecer e vai acontecer tão mais vezes ou menos frequentemente quanto mais restritivos forem os seus requisitos ou quanto mais experiência tiver no projeto. Quanto mais experiência tiver no projeto, você já sabe, esse zero aqui está bem próximo, deixa eu tentar colocar esse polo um pouquinho mais para cá, esse ponto que eu vou tentar alocação um pouquinho mais para cá, deixa eu ver se é possível, parece que é, beleza. É por aí a ideia, tá? Mas essas aí são algumas noções a respeito do projeto do controlador PID via lugares raízes, tá? E eu gostaria que vocês explorassem um pouco aí em alguns exercícios, tentando primeiro, naturalmente, replicar esse exercício aqui e depois tentar fazer com um outro sistema, talvez de segunda ordem, né? Pode usar as mesmas regiões aqui para você ver se você consegue fazer o projeto e se esse projeto atende esses requisitos. O nosso próximo passo é estudar como que a gente... Bom, eu já sei como projetar o controlador PID usando lugares raízes. Eu posso, então, pegar esse passo a passo aqui e bolar uma estratégia computacional, enfim, ou sistemática para fazer o projeto do controlador PID. Tá? Posso codificar isso aqui. Mas o próximo passo nosso é, além de você saber como que você faz o projeto do controlador PID usando lugares raízes, será que não tem algum jeito empírico de testes que eu possa fazer na minha planta para estimar ganhos do controlador PID que atendam determinadas métricas de projeto? Será que não tem algum jeito empírico mesmo, que eu faça algum teste, com esse teste eu não tenha um método heurístico para, enfim, projetar o controlador PID ou estimar ou sintonizar esse controlador PID? Esse é um passo muito importante, muito interessante da teoria de controle que a gente vai discutir no nosso próximo vídeo. Por enquanto, tem muita coisa para você já fazer aí, entender bem o que é o controlador PID e tentar fazer o projeto dele no gás raiz. Na próxima, a gente fala mais sobre como que a gente vai para essa parte do projeto mais empírico. Tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Estudem, hein? Valeu, tchau.